Boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos então fazer a nossa reflexão com uma pequena prece então de início, agradecendo a Deus por essa oportunidade, a Jesus pelo seu Evangelho de luz e aos nossos bondosos guias e protetores que estejam presentes, nos auxiliando, nos amparando e nos intuindo para que possamos transmitir o Evangelho de Jesus a todos aqueles que possam ouvir. Que assim seja. Então, a reflexão dessa noite, nós vamos falar sobre a consciência do amor. Eu tirei do livro de Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos. Mas em primeiro, nós vamos ver em João que ele já falava no amor. Então, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber se somos da verdade e com isso tranquilizaremos diante dele o nosso coração. Então, o que é a consciência do amor? A consciência do amor é a que nos permite discernir quem nos ama e quem amemos de fato. É muito concreta e, se a examinarmos com frequência, amaremos melhor. Então, significa o quê? Significa dizer que já se encontra no ser humano todo o potencial indispensável ao seu aperfeiçoamento. É só nos observarmos na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E a resposta foi concisa e clara: na consciência. Então todos nós temos no nosso consciência gravada essa lei do amor. Ela já está intrinsecamente em nós, as leis que regem o universo. Basta nós descobri-la. Então, as maiores transformações da alma humana se realizam no desenvolvimento do amor. Porque o amor, ele é a essência mãe, a essência geratriz da vida. Não foi sem razão que o apóstolo João disse que Deus é amor. Porque Deus é um Pai misericordioso, um Pai justo e bom. E Ele nos criou com todo o seu amor. Então todos nós temos em nosso coração essa centelha do amor. Então todos os outros elementos se desenvolvem sob o abrigo dessa lei maior do universo, dessa lei suprema da consciência que comanda todos os nossos destino e o destino dos povos. E aí Jason diz assim: onde está o fundamento da lei do amor? Está justamente nessa lei, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque é o substrato de todo o Evangelho, é a essência de toda a lei. Então Jesus, ele resumiu toda a sua doutrina nessa assertiva, tal a sua importância. Então, tanto assim que Fenelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, até eu aconselharia a todos a procurar esse capítulo 11, no item 8, 9, 10 até o 12, que fala sobre a lei do amor, que ele diz assim, que todas as outras virtudes são filhas do amor. Isso é, as demais virtudes são orvalhadas pela virtude mãe. Então possuem em cada uma delas uma partícula de amor. Por isso são virtudes. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, a paciência, a tolerância, a benevolência, né? A maturidade, o respeito, a capacidade
capacidade de perdoar, a lealdade, a humildade, elas são partículas do amor. Por isso que existe a lei das reencarnações, onde nós temos que trabalhar todas essas virtudes, porque elas fazem parte do grande amor. Então no Evangelho também, lá no item 8, quando Lázaro fala, que ele diz o seguinte: o amor, ele resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é um sentimento mais elevado e sublime que existe. E ele diz assim que os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Então, lá nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos, porque ele precisava o quê? Ele precisava se alimentar, precisava se recolher das intempéries, né? Para sobreviver. Então ele tinha somente instinto. Então, à medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, ele passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, ele adquire então os sentimentos. Então, o sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Então, quais são os efeitos da lei do amor? Os efeitos, eles são o melhoramento da raça humana e a felicidade dos homens durante a sua vida, o que preceitua esse dispositivo da Constituição Divina. Então, como toda a lei, né, tem aqueles que a seguem, né? Então, todos aqueles que seguem a lei, eles progridem mais rápido. E aqueles que fazem olhos de mercador, eles esquecem que toda a lei divina ela é perfeita e que não a seguindo estaremos sujeitos à sanção dessa lei. E o que é a sanção dessa lei? É o sofrimento. Então nós é que fizemos as nossas escolhas. Existe a lei que está gravada na nossa consciência, porém se nós não seguirmos essa lei e fizemos olhos de mercador, como diz aqui, nós caímos no sofrimento, né? Então não existe outro caminho senão aquele preconizado pelo amai-vos, como disse Jesus. Então, fora deste caminho, o homem se perderá e a dor produzida nesta estrada transversa o conduzirá novamente à direção preconizada pelo amor. Então não foi em vão que o Espírito de verdade no Evangelho ele asseverou: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, ele disse, esse é o segundo. Então o conjunto desses dois itens oferece ao Espírito as condições para a conquista de sua plenitude. E aí Lázaro completa na sua leitura lá no Evangelho, ele diz que o Espírito precisa ser cultivado como um campo, porque se nós analisarmos, nós somos uma sementeira. Nós aramos a terra, nós lançamos essa semente germina, né? Vem a árvore e aí vem e traz para nós os bons frutos. Então semeie uma boa semente para nós colhermos os bons frutos. E ele diz que isso é trabalhar diuturnamente até que ele comece a produzir para o progresso seu e da sociedade em que ele labora. Então, irmãos, o ser humano, ele possui um enorme potencial de realização. Significa que temos sempre capacidade de crescer e de mudar. Então, nada está acabado em nós. Tudo pode ser aprimorado. Então, como podemos trabalhar esse sentimento dentro do nosso campo espiritual? Existem 3 itens. O primeiro, mover-se para o amor. Então, o primeiro ponto é
é estabelecermos uma diretriz para a nossa vida e trabalharmos nessa direção. Então, é retirar da nossa mente o medo de que o amor esteja acima de nossas possibilidades e que seja difícil de realizá-lo. Muitos de nós pensamos isso, que nós não temos capacidade para amar. Então, se o amor não fosse possível, Jesus não nos teria estimulado a amar há 2000 anos atrás. Quando Jesus falou a palavra amor, os ébrios de esperança caíram aos circos. Então, primeiro, é possível. Segundo, é necessário. Então, é possível porque temos plenas condições mentais para desenvolvê-lo. E necessário porque sem ele, o amor, não seremos felizes. Então, existe muito mais o comodismo em nós, né, a boa vontade, mas que isso nos traga esses ensinamentos, né, dentro do Evangelho de Jesus, para que nós possamos refletir, né, nos esforçar, porque Deus nos dá todas as condições para que nós possamos realizar as coisas. Então, segundo, conheça o amor. Então, o conhecimento ele é feito de várias formas. Estudando, né? Porque daí, estudando, nós vamos começar a observar as coisas, nós vamos comparar as coisas, nós vamos sentir, nós vamos refletir, né? E nós vamos reiniciar daquela etapa onde nós paramos e começar uma nova etapa, né? Aí nós vamos começar a receber as intuições dos nossos mentores espirituais. Então, escolhendo-se levar uma vida mais amorosa, mais plena desse sentimento, e aí estaremos conhecendo mais sobre o objetivo dos nossos anseios. Então, por isso nós vamos buscar os elementos essenciais para que nos auxiliam, né, a compreender melhor o que desejamos. Então, meditando sobre o amor, observaremos melhor nossos atos, nossos pensamentos, né, em relação aos semelhantes. E refletindo sobre as atitudes dos outros, isso significa o quê? Trazer ao nosso nível de consciência tudo aquilo que se relaciona a esse sentimento. E o terceiro é vivencie o amor. Porque não basta nós estudarmos o Evangelho, sabermos todo o Evangelho de cor, todos os livros da codificação e muito mais, se nós não vivenciarmos o Evangelho no nosso dia a dia. Então, somente a vivência irá solidificar o estudo, a análise, a reflexão, as demais maneiras de conhecimento de um tema qualquer. Então, para conhecê-los realmente, é preciso vivenciá-lo, pensar sobre o amor na prática diária, que tornaremos realidade os nossos projetos e os nossos anseios espirituais. Pestalozzi, que foi o pedagogo da humanidade, ele já havia dito que não iremos aprender a pensar apenas lendo livros, né, sobre o pensamento, mas sim pensando. Quer dizer, pensar, agir e obrar. E no amor é conhecer, sentir e agir no bem. Então, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9, ele completa, que ele diz assim: o amor é de essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena.
Então, os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor, que diz: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês, mas ao contrário, façam a eles todo o bem que puderem. Aí está toda a lei. Se nós não seguirmos essa lei, com certeza nós iremos estar sempre em sofrimento. Então esse é o momento que nós estamos nessa pandemia, né, nessas aflições, no medo que está nos nossos corações. É um momento de reflexão sobre a lei do amor. E Deus, que é um Pai misericordioso, um Pai justo, Ele jamais abandona seus filhos. Por mais que nós nos equivocamos pelo caminho, Ele está sempre pronto para nos dar oportunidades para que nós possamos nos redimir. Existe uma lei que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fizermos para com o nosso próximo, nós temos que colher. Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então devemos sim amar-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou. E é por isso que nós estamos enfrentando todo esses percalços em nossos caminhos, porque justamente nós, antes de reencarnarmos, nós pedimos para passar por esse momento. Então aí vem a resignação, vem a aceitação, e Deus não desampara. Então, irmãos, nós devemos assim refletir, porque Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade. É um espírito puro, filho muito amado do Pai. Então ele transitou pelo planeta Terra para nos ensinar o amor e a caridade incondicional. Então vamos exercitar essas partículas do amor nesse momento da pandemia, onde todos nós estamos juntos, os familiares, todo mundo junto. Vamos exercitar a paciência, a tolerância, a resignação, Vamos fazer com que nós possamos ser felizes, porque a Terra não foi feita também só para sofrimento, ela também foi feita para nós sermos felizes. Mas é que o problema, irmãos, é que nós fizemos as nossas escolhas, nós que procuramos os caminhos mais difíceis, Mas Deus nos ensinou, nos deu a inteligência para que nós possamos progredir, E Jesus nos direcionou um caminho, que é o caminho do bem e do amor. Então vamos lembrar de Deus e vamos fazer as nossas orações diárias, pedindo forças, pedindo que nós possamos ultrapassar essas barreiras, coragem para que nós possamos passar por tudo isso, prezados irmãos. Então que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Então eu convido a todos, irmãos, que agora que possam compartilhar desse vídeo e se inscrever no nosso canal, aqui na nossa casa, Caminho da Redenção, em Ji-Paraná, Rondônia, para que essas mini palestras, essas reflexões possam alcançar um número muito grande de pessoas, porque às vezes uma pessoa ouvindo algumas palavras, elas vão se sentir muito bem e vão se sentir agradecidas nesse momento. Muito obrigados, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus acompanhe todos. Que assim seja.